Você estava falando de Noah. Não, estava aqui tentando ver se conseguia gravar. Já está gravando. Ok. Então, peraí que faltou aqui, botar. Então, a gente estava em uma Madame Rochon, que ele recebeu 6 mandamentos, 6 ordenanças. Ele foi a primeira revelação. A primeira pessoa que teve essa revelação. O problema é que ele não teve a capacidade, nem ele nem seus descendentes, de tratar dessa transmissão. Certo? A gente vê uma passagem na Torá que diz que os filhos né? Que os filhos dos deuses, né? Se apaixonaram pelas filhas dos homens, né? Aqui. Tem um passuco diz assim, Vaeru, Bnei Elohim et Benot Adam, ki tovot henna, vaikhu lachem nashim mikol asher bacharu. Que viram os filhos dos deuses, ou Bnei Elohim, uma tradução assim, bem literal, ok? Para que depois a gente possa trabalhar isso. Et Benot Adam, as filhas dos homens, que tovot henna, que eram bonitas, que eram boas. Vaikhu lachem, tomaram para si, nashim mikol asher bacharu. E tomaram para si mulheres de tudo que se escolhia. Aí começa uma discussão. Quem é Bnei Elohim? São os anjos. Que os anjos desceram do céu e começaram a ter relações com as mulheres. Sim, existe essa opinião no judaísmo também. De tudo há. Mas Rashi, quando ele traz a explicação do que são esses Bnei Elohim, ele não traz como primeira opinião a opinião de que eram anjos. Ok? A primeira opinião de Rashi é que quem são Bnei Elohim? Juízes, os líderes do povo. Porque Elohim no judaísmo tanto serve para se especificar a Deus, tanto serve para se dirigir ou se referir, aos anjos, como também serve para se referir às juízes. Okay? Então, Bnei Elohim são filhos de juízes. Porque não é compreensível que anjos venham se relacionar com pessoas. Ok? É o imaterial se relacionar com o material. Ou seja, essa relação não rola. Ok? E o que acontece? Qual é o problema que os líderes se relacionassem com mulheres? Está de boa, ou seja, pior seria se fosse o contrário, né? Não, mas a questão não é essa. A questão é que eles estavam se relacionando com qualquer mulher. Mas qualquer mulher é, melhor traduzindo, qualquer ser do sexo feminino. Então, por isso que depois, olha, isso já diz, vai Hulahem Nashim, e tomaram para si mulheres, qual é a intenção do texto de dizer Mikol Asher Bacharu. E tudo que elegiram. Se já tomaram mulheres, claro que eles escolheram para tomar mulheres. Né? Mikol Asher Bacharu, de todas aquelas que eles quiseram, ou seja, isso é uma cabra, essa cabra é minha. Né? Aqui essa vaca também eu quero, a galinha também eu quero. Né? Tudo para mim serve como mulher. É o que eles pensavam. Né?
Então, essa degradação que foi resultado, a incapacidade da transmissão, chega até o tempo de Noé. E Noé, dentro de uma sociedade toda depravada, toda caída, com roubo, com assassinato, comia os animais assim, a sangue frio, ou melhor, a sangue quente, que é dos animais mesmo, né? Vem Noé e com ele vem um restart, né? uma reiniciação do mundo. E a Noé se dá mais um mandamento, que é o de não comer a carne do animal, já que uma vez do animal, quando ele ainda está vivo. Por quê? Porque, incluindo os animais, tudo foram metidos dentro da caída da humanidade. E aí começa uma nova humanidade, começa uma nova oportunidade. Né? Nessa nova oportunidade, também não se teve a capacidade, ou uma capacidade de transmissão da Torá. Tudo bem que se ensinava, ele não transmitia, ele passava, mas não existia conexão. Não existia aquela cola que dissesse, não, eu me conectei com a Torá e eu vou seguir porque essa é a minha consciência agora. Né? E o que acontece é que Noé, depois que sai da arca, ele tá aí, toma seus vinhos, né? Vai tomar o David, e o seu filho Cã vai e descobre a nudez do pai. Quer descobrir a nudez do pai? O que a Torá quer isso? Oh, alguém está me chamando? Liga aí. Fala um sinal com a mão também, senão às vezes não escuto. Vladimir, desliga o som do microfone. É isso mesmo, Vladimir. Eu acho que ele não está nem vendo. Desliga o som do seu microfone. Na tela embaixo, Vladimir, no lado esquerdo inferior. Você clique lá que aí some. Pronto, maravilha. Okay. Vou desligar o meu também. Mas hoje ele pergunta, pode interromper e perguntar, ok? Então, Noé tem esse problema com seu filho. Seu filho descobre sua nudez. Ou seja, Cã queria se aproveitar do pai que estava embriagado e queria possuir o seu pai. Ele queria ter relações com ele. Então, outra vez, uma quebra aí. Né? E essa transmissão não pode seguir adiante. Passa Noé, passa Migdal Bavel, né, a Torre de Babel. E você vê que nos relatos você não encontra alguém que dissesse, não, vamos seguir a Torá adiante, vamos levar para frente. Tudo foi meio que um carro travado aí. Até que chega Avraham Avinu. Né? Avraham Avinu, ele traz consigo vamos dizer assim, ele traz a base do que seria a transmissão da Torá. Certo? Avraham Avinu, ele vem da cidade de Hur, no Kasdim, dos caldeus, filho de Terach. Quem era Terach? Um artífice, né? Um escultor, né? Fazia psalim, fazia imagens para adoração. Então, qual foi o legado que Terach passou para o seu filho Avraham, ou Avrão, nesse momento? Avraham, o que ele recebeu? Idolatria. Ele não recebeu outra coisa. Ele não estudou com Noé. Né? Ele recebeu do seu pai. E o que o seu pai tinha para dar? Avodah Zará. Então, ou seja, Avodah Zará que veio de Enós, que em algum momento se perdeu, porque veio Noé e seus filhos, e entende-se que aí se cria somente em Hashem, mas depois de aí voltou outra vez. Então foi interrompida.
a transmissão. E Abraão só recebe de seu pai. E o que ele recebe? Ele recebe, já lá, do Vodazará. E Abraão, sem ter essa tradição, sem ter recebido o conceito do divino, como deveria ser, ele começa a se questionar. Qual era o questionamento de Abraão? Quem criou isso? Como é que pode ser que uma estatueta, uma estátua de barro, ela pode ser meu Deus? Né? Porque no mundo antigo, o conceito de divindade nos ídolos não é o conceito de hoje, né? Que o ídolo ele simplesmente é uma representação de um ser superior, seja ele divino ou não. Naquela época, o próprio ídolo, aquele objeto, não era somente uma representação, ele era o próprio Deus ali. Esse é o mundo divino, o mundo antigo era assim, ele não tinha espaço para subjetividade. Subjetividade é algo muito recente, né? A subjetividade ela começa já já começando no meados do século 8 antes da contagem, com os gregos. Os gregos começam a subjetividade, né? No judaísmo, a subjetividade ela teve muita barreira. E Rambam, eu pelo menos considero como sendo o pai da subjetividade. Ele conseguiu trazer o conceito do literal ao subjetivo, né? E aplicar isso como uma realidade no conceito de pensamento de Ashkafá, de orientação e de filosofia judaica. Ele começou a aplicar isso, o conceito da subjetividade. Porque até o período de Rambam havia rabinos que criam que Deus tinha corpo, né? Então, quando a pessoa diz que o judaísmo ele não crê nisso, não, ele não crê hoje. Ou seja, hoje os judeus não crê que Deus é incorpóreo, ou seja, que tenha corpo. Ele não crê isso hoje. Mas antigamente, há 1000 anos atrás, havia vozes que diziam: não, Deus tem braço, Deus tem perna, Deus se senta, tem trono, se senta. Né? E Abraão Avinu, ele não tinha essa subjetividade. Ele começa a criar essa subjetividade em si. Porque ele começa a crer naquilo que não se vê. Porque todo o sistema de idolatria é uma crença naquilo, pelo menos no mundo antigo, né? Até antes do período de bronze, mas todo o ideal de crença é naquilo que se vê. Então, se eu faço idolatria, eu iria fazer idolatria ao quê? Ao sol, porque eu vejo o sol, eu vejo o que ele faz, ele me esquenta, ou seja, tem o sentimento, não, como é que se diz? O tato. É sensitível, ou seja, eu sinto no meu corpo, eu vejo, é algo real. Palpável. Né? Não nem tanto palpável, mas eu digo assim, se sente, entendeu? Como, por exemplo, a pessoa desce na montanha-russa, ela não precisa estar tocando nada, bota os óculos, né? Bota os óculos 3D, é uma realidade que não existe. Mas como o cérebro da gente não diferencia entre realidade e real, ele não diferencia isso, essa diferença a gente faz não de forma natural. Então você concebe isso como realidade e a pessoa cai, a pessoa grita, a pessoa vomita, porque ela sente que está acontecendo realmente aquele negócio. Inclusive, sobre essa questão de rabinos acreditarem na palpabilidade, né, do corpo de Deus, existe inclusive história da corporeidade, existe até inclusive histórias de que Deus usaria tefilim, né? Você já ouviu essa? Não, sim, é um midrash, tem um midrash que diz que Deus usa tefilim. A questão não está no que disse o midrash, a questão está no como se entende o midrash. Na compreensão, né? Porque o que é que diz, ou seja, qual é a discussão do midrash sobre o tefilim? É que o tefilim do homem está escrito as 4 parashot, né?
E se pergunta, então o que está escrito no tefilim de Deus? Ou seja, aquilo que eu ponho para me conectar com Deus me traz o conceito de que eu tenho que me santificar, que eu tenho que guardar os mandamentos, que eu tenho que receber Deus como o meu Senhor e Salvador e protetor, e que eu cite, que eu não posso desviar meus olhos de Hashem. E aí, e o tefilim de Deus, o que está escrito? Né? Esse é meu filho Israel, né? A quem eu amo. Ou seja, então passou de que eu me conecto contigo porque você é meu filho. Esse é o conceito. Né? Então, Abraão Avinu, ele rompe essa barreira da materialidade, do conceito material do divino, e passa a trabalhar o conceito imaginário divino, porque ele não vê Deus. Certo? E nisso, Abraão passa com um momento muito difícil para sua família, porque ele também é condenado à morte por isso, pelo rei Nimrod. Vai à fogueira e é liberto da fogueira, ou seja, tem um milagre, ele experimenta de milagres toda a sua vida, né? Que a vida de Abraão Avinu é baseada em quê? Em revelações, milagres e provas. São três coisas que definem a vida de Abraão Avinu. Inclusive para ter essa porque durante a Torá, né, a gente vê direto Deus falando de milagres e maravilhas que vocês viram, né, que vocês ouviram, essa sensibilidade que você falou, né? O povo tinha uma necessidade, né? Tinha uma necessidade de ver, né? Você vê que Rambam, ele trata sobre... Só clicar no áudio e colocar áudio via dispositivo. Como é? Eu só peço que desligue o microfone e só liga o microfone quando tiver alguma pergunta, ok? Porque a senhora Dilma entrou aí. Senhora Dilma, estou vendo a senhora aí com outro senhor. A senhora, por favor, desliga o microfone. Já desligou. Seja bem-vinda, senhora Dilma. Então, eu me perdi. Você estava falando do palpável, né? Durante a Torá tem essas necessidade de demonstrar que vocês viram, vocês ouviram. Justamente. Na vida de Abraão Avinu. Na revelação existiu a necessidade do palpável, do sensitível. Eu tenho que ver para crer. Existiu. Certo? Tanto é que o que a gente vê nos profetas? Uma série de milagres que acontecem. Né? A ideia é poder provar aos demais que Deus existe. Ou seja, era uma luta de onde estava a verdade. Né? Abraão Avinu, quando ele começa a ter essa ideia, né? Ele começa a seguir os seus caminhos e se construir como ser humano, ele se constrói, ou seja, ele se define em três aspectos muito marcantes na vida de Abraão Avinu. Três características que o definem muito bem. Certo? A primeira dela é o seu interesse de conhecer a Deus, que é o que a gente já comentou anteriormente. Ele busca todo o tempo a entender quem é Deus. Ele está buscando por Deus. Ele não espera que Deus venha a ele falar. Ele não é Adam Arishon, ele não é Noah, que está esperando que Deus venha falar com ele. Ele vai atrás de Deus. Certo? A segunda é a disponibilidade de executar a vontade divina. Ele tem essa preocupação de a Kadosh Baruch Hu mandou fazer algo, ele vai e faz. Mandou sair da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, eu não sei, eu vou para onde? Porque ele nem mostrou ainda. Ou seja, eu saio de casa, para onde? Não sei. Ele vai. Abraham vai. Né? Quando se lhe pede, que é a maior prova de Abraão Avinu, quando se lhe pede o filho, eu mesmo não daria. Muito pouco provável.
Essa prova eu cairia tranquilo. Se ele pede o filho, ele vai e não discute. Né? Vai com Abraham Baboker. Ele se levantou bem manhãzinho da manhã, veio a Ruxa e botou a Sara no seu burro, pegou os meninos e foi embora. É interessante que a gente, óbvio, ele não faria isso, né? Mas na época de Abraham Avinu isso era comum, né? Os deuses pediam isso, né? Pediam. Mas como também era comum que as pessoas tivessem 12, 14, 16 filhos e que filho, mulher, casa, burro e cachorro era o mesmo nível. Né? Abraham Avinu, como é que define, como é que diferencia esse Abraham Avinu? Porque para ele era muito difícil se apartar dos filhos que ele tanto quis, que ele tanto buscou. Tanto é que quando Sara diz a Abraão, não, botem a H para fora, ela com o filho dela. Para ele foi difícil. Porque o correto era que ele tivesse tomado iniciativa e não tivesse esperado de Sara. Entendeu? Mas ele foi difícil tomar iniciativa, então Sara teve que tomar iniciativa e o fez. Certo? E a terceira questão, a terceira característica de Abraham Avinu é o seu compromisso em transmitir, em passar adiante as instruções de Hashem. Desde Kasdim, desde da Caldeia, né, da Mesopotâmia, Abraham estava fazendo discípulos, todo o tempo. Por isso que ele é chamado de Eved Hashem, o servidor divino. E amado, ele é chamado de amado por Hashem. Por quê? Porque ele foi capaz de cumprir o propósito, fazer discípulos. E fazer discípulos não é aquela coisa, não, vou lá, eu ensino ao camarada, vem cá, Deus existe, vai, um beijo, um abraço. Não. Fazer discípulos é tomar aquela pessoa e ensiná-la o beabá do que é Hashem e qual é a proposta de Hashem para a humanidade. Ele fez discípulos. E esse fazer discípulos, esse potencial de Abraão de fazer discípulos, é que o transforma no pai de Am Israel, que é o povo que guardou esse legado de Deus, e de todo aquele que queira a Kadosh Baruch Hu. Pois que todo aquele que se converte ao judaísmo, ele vai receber o nome de quem? De Abraão. Porque ele é o começo, ele é a fonte, ele é o início, o estopim, essa chama inicial do que é o legado de guardar a Torá e transmiti-la. E essa é a obrigação de todo judeu e de todo aquele que se converte ao judaísmo. Então, Abraão ele tem um mérito, e esse mérito foi testemunhado por Deus mesmo. Né? Está escrito na Torá, Ve'adonai Amar, e disse Deus, Amechasser ani me Abraão, ocultarei eu de Abraão, Asher ani ase, aquilo que eu farei, ou aquilo que eu faço, Ve'Avraham hayu yeh legoy gadol, porque Abraão, ele será um grande povo. Ve'atzum, e mais do que grande, né? Venivrehu bo kol goyei haaretz, e serão benditos nele todos os povos da terra. Que adati, porque eu soube, já de muito tempo, que yadativ le'man asher yitzaver et benav ve'et beto acharav. Porque eu sei que ele vai encomendar, ou dizer, que ele vai ordenar aos seus filhos e aos filhos depois deles. Chamou dele Hashem, e guardarão o caminho de Deus.
לעשות צדקה ומשפט למען. Para fazer juízo, né? Fazer justiça e juízo. Havia Adonai el Abraham et asher dover elav, né? Então, ou seja, e o Senhor faz vir sobre Abraão tudo aquilo que ele quer. Ou seja, eu vou passar a Abraão a informação, eu vou dizer a ele que eu vou destruir Sodoma e Gomorra, né? Que Sodoma e Gomorra eu vou destruir. Que essa discussão está dentro desse contexto. Depois está aí a referência, para vocês entram aí. Ou seja, não foi ninguém que veio a dizer que Abraão Avinu é ele que guarda a Torá e que vai ensinar seus filhos. Foi o próprio Kadosh Baruch Hu. Ou seja, eu não ocultarei a Abraão o que eu vou fazer, porque eu sei quem ele é. Eu sei que ele vai entregar a Torá. Eu sei que ele vai transmitir. Ele vai ensinar aos seus filhos e aos filhos depois dele. Ele vai ensinar aos seus filhos, aos seus netos, aos seus bisnetos. Ele vai transmitir. E eles vão guardar o caminho. E vem chamou Derech Hashem. Isso é algo... Uau! Essa é a raiz. Aí está a semente do que é a transmissão da Torá. É aqui onde guarda o lugar. Entendeu? Quem não entende isso, quem não se conecta com isso, com essa primícia, essa pessoa não sabe nem o que é transmitir a Torá. Entendeu? A partir de Abraão começa esse novo legado. O que, desde Adão Arishon, né, isso estava sendo quebrado todo o tempo. Como Abraão, não, agora a coisa vai ser séria. Não quer dizer que no decorrer do caminho tropeços haverão. Não haverão tropeços, né? Que ninguém vai cair, que ninguém vai ser ruim, que vai ser achar. Claro que há. Isso é teva, isso é a natureza do ser humano. Né? Agora, qual é a diferença? Que se aplica o juízo. Que se diz, olha, você está errado, você tem que agora se corrigir. Se você não se corrige, a gente te corrige. Né? Daí vem a Israel, vai Abraão, Isaac, Jacob, vão para onde? Para o exílio. Né? Ou seja, passa essas gerações, né? E vão para Mitzrayim. Chegando em Mitzrayim, a Israel vai estar aí um bom tempo em Mitzrayim, parte do tempo como livres e outra parte do tempo como escravos. A questão é, ela faz a pergunta, quanto tempo esteve a Israel no Egito? Todo mundo diz 400 anos, né? Mas não foi 400 anos, foi 210 anos. Quem é isso aqui, meu Deus? Chato. Estão escrevendo aqui, peraí. Ocorre que Dona Dilma Bautista não está ouvindo o áudio. Aí eu estou pedindo para que ela prema o botão do áudio para ver se resolve. Ok. Então aí é entre vocês. Ok. E diga a ela que, em todo caso, se ela não puder escutar, ela pode voltar essas aulas, estão gravadas, e eu vou, no mais pronto possível, já subir no sistema, na página, e vou compartilhar o link. Então, 210 anos, tá? Os filhos de Israel aí no Egito. 210 anos, 116 anos como escravos. Isso cumpre o que foi a profecia dos 400 anos de escravidão, ou seja, de estar exilado de sua terra. Né? Tenho mais 10 minutos. Estando aí no Egito, a Israel ainda guardava um fator importante que foi marcante para a sua salvação. Discutem os sábios com o que era, por que a Israel teve
o mérito de ser libertado. Fazer uma avodah-zará, ou seja, porque Deus vai voltar a miséria, estava fazendo avodah-zará no Egito, estava fazendo idolatria lá, e vai dizer, não vou libertar esse povo. Não faz sentido, ou seja, busca outro povo, né? Podemos dizer, não, mas lá tinha a tribo de Levi. A tribo de Levi continuou estudando Torá e não foi escrava. Então liberta a tribo de Levi. Né? Mas não, mas eles guardaram algo muito importante. Então uma expressão do Midrash que diz que justamente faz esse questionamento. Por que Am Israel foi liberto do Egito? Que foi o mérito dele. Né? O mérito foi que ainda estando eles inseridos nessa cultura egípcia, nessa idolatria, nessa opressão. Olha, porque é muito difícil, bicho. O camarada que tá... Tem uma história que é muito interessante. Tem um rapaz que eu não conheço, que conta essa história, meu sogro, que ele trabalhou com um senhor racídico. Nunca, na sua vida, saiu de Jerusalém. Seu caminho era Mea Shearim até Harnof, não é nem Harnof, como chama esse bairro? Lá de Harnof, agora não deu o nome agora, para Yeshiva, para trabalhar lá. E ele era casado, ou é casado, com uma francesa. E essa esposa dele disseram, não, mas vamos para a França, vamos passear, né? A família paga a passagem, tudo isso, estamos sendo convidados. E ele não queria ir, porque ele nunca tinha saído de Jerusalém. Resulta que ele vai, aceita, né? E quando ele chega na França, que bota os pés no aeroporto, ele se desesperou, que ele não podia. Porque onde ele olhava, assim dizia as palavras dele, onde eu botava a cara, tinha gente nua. Agora, óbvio, né? Estamos tratando uma pessoa que nascida e criada em Mesharim, que ali o máximo que se vê é mão e cara. Né? Do pescoço para baixo não se vê nada. Né? Tanto homens como mulheres não se vê nada. Então ele chega num lugar como a França, né? Que é o país da liberdade, e vê as mulheres com um top, com o que seja, né? Então ele ficou enlouquecido, ele disse que não podia. Resultado que todas essas férias que tiveram na França, ele não saía de casa. Não saía de casa, aí ficava. Am Israel estava no Egito e ele estava em constante experiência ou em relacionamento com os egípcios. Era constante, era aí. O que o egípcio fazia, o israelita também fazia. Né? Agora, tinham 3 coisas que eles não faziam. Né? Que eram aquilo que os guardava como identidade, que os lembrava de Moshe Rabbeinu. Ou de Abraham Avinu. Que se conectava com os patriarcas. Não deixaram de falar em hebraico. Né? Seguiram falando o hebreu. Não mudaram os nomes dos seus filhos. Seguiram dando aos seus filhos nomes hebreus. E não tiveram relações proibidas, conforme o costume dos egípcios. Não faziam. Então, essas 3 coisas foram suficientes para dizer, não, eles algo guardaram. Eles não guardaram as 7 leis como tinha que ser, mas guardou uma lei e 2 costumes. Né? Uma lei e 2 costumes guardaram. E por essa lei e esses 2 costumes é que foram salvos do Egito. Assim traz o Midrash. A tribo de Levi ela foi importante aí porque ela seguiu essa transmissão. Né? Levi foi o último dos filhos de Jacob a morrer no Egito. Somente depois que ele morreu foi que começou a escravidão. Né? Até enquanto ele estivesse vivo,
né, enquanto tivesse um dos patriarcas, um dos líderes de tribo vivo, nunca foram escravizados. Mas Levi foi o último. Talvez pelo fato de ter sido o último, foi que deu esse impulso à tribo de Levi de continuar e se manter aí. Entendeu? Porque depois dele foram mais 116 anos. Então, digamos aí, são mais 4 gerações, né? Então, ou seja, os que saíram ainda conheceram os filhos de Levi, né? Então, isso pode manter. Tem mais 4, 25 minutos, ele vai terminar. Até que, pessoal, até que essa turma chega no Monte Sinai. Chegando no Monte Sinai, que esse era o objetivo, né? Essa era a missão de Moisés: libertar, instruir e levar para a Terra Prometida. Essa era a missão de Moisés. 3 pontos. Ele não tinha que fazer mais nada além disso, né? Libertar o povo, instruir o povo, ou seja, transmitir a Torá e conduzi-los até a Terra Prometida. Chegando no Monte Sinai, aí é que o povo vai ter a sua experiência de revelação como um coletivo, vai receber a Torá diretamente de Hashem, escutando, não toda, mas pelo menos uma palavra dela diretamente de Hashem, e acreditando definitivamente que a Torá é divina. Né? E aí, a partir desse Matan Torá, que a gente vai começar a trabalhar na próxima semana, a gente vai ver como é que como é que essa transmissão vai se desenvolvendo, né? Vai se desenvolvendo durante as gerações. Que até aqui tratamos de um momento primitivo, certo? Não está esse negócio. Não. Né? Até aqui a gente tratou um momento primitivo. Mas, a partir desse momento da entrega da Torá, o povo vai expressar a frase que é uma das frases mais conhecidas no mundo judaico. Nasce benishma. Faremos e ouviremos. E o que significa faremos e ouviremos? Não, que a gente vai fazer de qualquer forma, depois a gente estuda. Muita gente entende assim e isso é um erro. Né? Fazer de qualquer forma. Ninguém vai aqui começar o judaísmo nas coxas. Né? Não. Há o sentido de nascer benishma. E aí a gente vai começar, a partir daí, na próxima hora, no Nascer Nishma, no próximo encontro, entender o que é essa relação com a Israel, o que é esse compromisso. Nascer Nishma é um compromisso. Qual é esse compromisso que a Israel toma, né, com a Kadosh Baruch Hu? Vai cair a conexão, acho que a gente vai conectar vou conectar outra vez, para a gente fazer as considerações finais, perguntas e tal. Então, vou desconectar aqui, conecto e passo o link outra vez lá no grupo, ok? Deixa eu botar. Meeting.